Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um ano, né, É verdade, Célia. Mais um ano. Estamos lá em 2023. Com todas as nossas expectativas, né? De um ano maravilhoso, né, Célia? É como essas mensagens que tem no WhatsApp, mais uma oportunidade que estamos tendo de escrever uma nova história. Nós falamos no programa anterior, né? Daquele caderno que nós receberíamos em branco. Estamos agora em poder desse caderno. Né, esse caderno se encontra em nossas mãos. Como nós vamos escrever esse ano de 2023? O que fizemos. Não dá para modificar. Não tem como mais modificar. Mas a misericórdia do nosso Pai, a clemência dele é tão grande que ele nos oferece novamente esse caderno para que escrevemos uma nova história. E o mais importante disso tudo, né, Nivaldo, é que a gente pode escrever. A gente tem condições já de escrever uma nova história. Certeza. Mudar. Esse livro, essa doutrina já nos permite isso. Então, só depende de uma única potência que todos nós temos, que eu gosto muito de falar. É a nossa vontade. É verdade, Célia. Se eu tiver o propósito de mudar esse rumo que até agora eu trilhei, eu mudo. Depende de nós. Se eu tiver essa vontade. Eu costumo dizer sempre, sabe, Célia, que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele permite que a gente faça o que quiser. O que quiser. Né? Mas Ele também é tão justo que Ele faz com que a gente colha tudo aquilo que a gente fez. Que a gente colha as consequências dos nossos atos. Vamos pensar um pouco, né, Célia? Estamos com esse livro aberto, em branco. Não podemos mudar mais o que nós fizemos em 2022 e nos outros anos anteriores, mas podemos mudar daqui para frente, escrever essa nova história. Todos aqueles nossos projetos, todas aquelas nossas vontades, né, podemos colocar em prática agora. Só dependendo do que a Célia disse, da nossa vontade, de mais ninguém. Só nós, se nós quisermos, nós somos invencíveis. Temos que colocar isso bem claro para nós. Vamos pegar essa caneta, esse lápis, para começarmos a escrever esse nosso novo ano. E vamos pensar nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. E que tenhamos a felicidade, que tenhamos a luz do nosso Pai iluminando essa nossa escrita, essas nossas decisões. Perfeitamente, Célia. Então, para começar o nosso estudo, vamos realizar a nossa prece, agradecendo, Pai, por mais esse ano. Agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade que nos é dada e te pedindo, Pai, que nos ajude, que nos ilumine nesse nosso propósito de seguirmos o teu caminho. Como sempre falo, Pai, é difícil, é muito difícil esse caminho que precisamos percorrer de volta a Ti. Todos esses obstáculos temos hoje a consciência de que nós mesmos os criamos. Por isso, Pai, te pedimos que a Tua misericórdia nos alcance para que possamos ultrapassar obstáculo por obstáculo, que tenhamos a perseverança de caminharmos somente com esse pensamento. Precisamos chegar de volta até Ti. Nos ilumine, nos fortaleça, porque precisamos hoje e sempre, Pai.
Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Nivaldo, para nossa reflexão, a primeira do ano, né? A primeira reflexão do ano. Nosso ano, é verdade. É um minutinho aquela reflexão só. que a gente faz, né, no início do nosso estudo, para que a gente possa refletir durante a semana, né, Célia? E vai ser colocada na tela, né, para que vocês leiam e reflitam junto com nós. E ela diz assim: ninguém faz cadeado sem chaves, porque a gente precisa abrir esse cadeado, né? Do mesmo modo, Deus não dá problemas sem soluções. Repetindo, ninguém faz cadeados sem chaves. Do mesmo modo, Deus não dá problemas sem soluções. Então, a solução dos nossos problemas, a chave é Deus. Ele nos possibilita abrir esse cadeado. E a gente precisa entender, porque a gente fala, Nivaldo, muitas das vezes, é muito para mim, eu não consigo. É muito peso. A cruz é muito pesada, mas a gente precisa lembrar que nosso Pai não nos dá carga maior do que a gente possa carregar. Eu posso achar que está difícil. Eu posso achar que é muito penoso, que eu não vou conseguir. Mas eu preciso, ao mesmo tempo, lembrar que meu Pai confia em mim. E se Ele me deu aquela cruz para que eu carregue, é porque eu posso. Ele é a chave desse cadeado que eu preciso abrir. Em alguns momentos, né, Célia, essa dificuldade ou esse cadeado fechado, ou esse problema que muitas das vezes a gente não consegue resolver naquele momento e que a gente julga que está pesado demais para nós, está sem solução, é porque não chegou o momento ainda de nós resolvermos. Precisamos passar por essa experiência. Como a gente sempre fala aqui, né, Célia? Nós estamos nessa experiência da carne, nessa reencarnação para vivenciarmos dificuldades, para ganharmos experiências. E talvez essas dificuldades que a gente passa, esses cadeados que muitas das vezes nós não encontramos a chave para abri-los, é porque não chegou ainda o momento de nós abrirmos esse cadeado. Precisamos vivenciar essas experiências ainda, essas dificuldades. Vai fazer parte de nós esse aprendizado. Mas que a gente não desista, que a gente continue, né, Célia? Porque faz parte do processo. Essa chave, a gente tem que ter a certeza que ela existe. Ainda não chegou o momento. Como o Nivaldo falou, nós estamos aqui para experienciar, nós estamos aqui para aprendermos. Essa vivência nada mais do que serve para a nossa autoeducação. É aprimoramento. Então, a gente precisa passar por isso. Até porque tudo tem uma causa e tem um efeito. Os nossos atos de agora são as causas que vão ter efeitos amanhã. Como hoje são efeitos, estamos experienciando, estamos vivendo efeitos de causas que cometemos ontem. Perfeitamente. Então, tudo é um encadeamento. E a gente precisa lembrar sempre disso. E nesses momentos de dificuldades, onde o desânimo bate, a gente precisa lembrar dessa reflexão.
Nosso Pai não dá problemas sem solução. Sem solução. Todos eles têm. Às vezes precisamos esperar um pouquinho, né? Perseverar. Mas eles vêm. Bom, Célia, nós ainda estávamos terminando na semana passada o capítulo 10, que fala sobre ocupações e missões dos espíritos, né? Acho que ficou faltando a nota de Kardec. A nota de Kardec, isso. Mas para a gente não ler essa nota de Kardec solta, né? Nós vamos ler a pergunta e a resposta e a nota de Kardec para que a gente possa, então, fazer o fechamento. É a questão 584. E Kardec, então, pergunta: de que natureza pode ser a missão do conquistador que apenas visa satisfazer sua ambição e que, para atingir esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? E os espíritos nos respondem: em geral, ele não passa de um instrumento de Deus. Se serve para o cumprimento de seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo progredir mais rápido. No item, na questão 584A, Kardec ainda pergunta... Nivaldo, deixa eu só fazer um adendo nessa... Um adendo, porque quando Kardec pergunta de que natureza será essa missão do conquistador, a espiritualidade nos fala da necessidade dessas calamidades. Perfeito. É preciso que elas acontecessem. A espiritualidade não nos fala da responsabilidade desse conquistador. Eu acho que você, inclusive, falou sobre o Evangelho, né, Célia? Isso. É preciso que haja o escândalo, mas aí daquele que o provocar, né? Então, é exatamente esse caso. Aqui a espiritualidade, nosso Pai se aproveita não é nesse sentido que a gente usa, vou me aproveitar de tal situação. Não, aquela Deus oportunidade, se serve, né? Deus se serve para que um desígnio dele se aconteça. E ele diz aqui, né, Célia, então, isso nada mais é do que um meio de se fazer com que haja um progresso mais rápido. Mais rápido. Como pode a destruição gerar progresso? Isso. Nós vamos ver lá para frente a lei do progresso, que ela passa pela destruição. 584A, Kardec pergunta: aquele que é um instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, visto que apenas se propusera um fim pessoal. Entretanto, desse bem tirará ele algum proveito? Ou seja, o conquistador não estava visando bem nenhum. Mas os desígnios, nosso Pai se serviu daquele ato, para que um bem acontecesse. Esse conquistador usufrui desse bem? Eles respondem: cada um é recompensado de acordo com suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. Com o bem então, de certa forma, fazer. Ele vai ser recompensado. Célia, e se nós pensarmos na natureza, tudo é aproveitado. Tudo. Ele usa aqui uma palavra, né, que é, em geral, ele não passa de um... tudo, Deus serve-se desse instrumento dos nossos maiores erros para que daí saia alguma coisa, tire-se algum proveito. Então, tudo que acontece é tirado proveito positivo, por maior que seja uma ação negativa. Mas Allan Kardec, então, faz uma nota que ele diz assim: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal,
no estado de erraticidade ou de desmaterialização, essas ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e se preparam para uma nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza, de que se constituem os agentes diretos. Os espíritos comuns se imiscuem, se intrometem em nossas ocupações e em nossas diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardam nos sofrimentos e nas angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes os meios de se adiantarem. Se o fazem o mal, é pelo despeito do bem de que ainda não podem gozar. Então, essa nota de Kardec, ele vem pontuando, ela é bem Célia? explicativa para todos esses fatos, né, que ocorrem, essas ocupações que têm esses espíritos aonde estamos envolvidos, nesse mundo que estamos inseridos. Encarnados, nós encarnados e eles desencarnados. E fica aqui, Nivaldo, porque você fala sempre nessa tutela desses amigos espirituais que cuidam da nossa família, sim, da nossa ele esclarece rua, exatamente aqui, do nosso estado, né? E fala, ainda nos lembram, porque já vimos isso em programas anteriores, esses espíritos vulgares, tá? Que ficam, né? Eles se misturam, eles estão juntos de nós nas nossas ocupações, nos nossos divertimentos. Em todos. Nós temos então, né, Célia, o Jesus como governador do orbe. Nós temos Ismael, que é o nosso governador do Brasil. E aí nós temos os nossos anjos guardiões, nós temos os anjos guardiões das famílias, das casas, das ruas, ou seja, das cidades, né? Dos municípios. E aí, como Kardec aqui traz para nós exatamente os familiares, cada um de nós temos os nossos. Então, que a gente tem exatamente essa ideia, essa certeza que estamos amparados, totalmente amparados, nada está à deriva. Nada está à deriva. Por mais turbulento que seja o momento... Por mais turbulento o momento que estejamos passando, não estamos à deriva. Não estamos. Deus permite que a turbulência aconteça para que dela a gente tire experiências, aprendizados. E ele não tem pressa. Ele nos serve do livre-arbítrio. E como nós falamos aqui no início, né, do nosso programa, do nosso estudo, ele é tão bom que ele permite que a gente plante o que a gente quiser. Mas ele também é muito justo na hora de que a gente colha exatamente tudo aquilo que a gente plantou. E a gente vai para um novo capítulo, né? O capítulo 11. E aí, nesse capítulo, vai falar dos 3 reinos. Os 3 reinos, né, Célia?
E quando a gente fala dos 3 reinos, a gente fala no mineral, no vegetal e no animal, né? Isso aí é o que a gente aprende lá nos nossos biologia, bancos, né? escolares. Na biologia lá da escola. Mas aí aqui, dos 3 reinos, a gente vai ver que podem ser 2 ou 4. Ou 4. Né? Então, dos 3 reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem, a mente em psicose, os minerais e as plantas. Então, vamos lá. Na questão 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes? A dos seres orgânicos e dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é a preferível? Nós falamos 3, né? Falamos 3. Mineral, vegetal, animal. E aí, aqui, alguns tem uma 4ª classe. 4ª classe. Que é a humana. A humana. A huminal. É. Então, a espiritualidade nos responde. Todas são boas, conforme o ponto de vista. E aí a gente... Todas são boas conforme o ponto de vista. E a gente fica aqui martelando. São 4, são 3, são 2, sabe? Não vai... Não vai nos trazer embasamento para progresso moral. Agora nosso. Do ponto de vista material, apenas a seres orgânicos e inorgânicos. Perfeitamente. Do ponto de vista material, a seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E aí vai ser o mineral, o vegetal, o animal e o humano, o hominal. A gente falar um pouco, né, Célia, do ponto de vista moral, como assim do ponto de vista moral são 4? Esse moral, do ponto de vista moral, a gente precisa entender do ponto de vista evolutivo. Para os espíritos, eles vão nos trazer esse conceito de moral como um princípio evolutivo. Então, do ponto de vista orgânico, ou seja, material, nós temos o orgânico e o inorgânico. É aquela diferença que a gente faz na escola, né, Célia? Da pedra, da madeira e do animal, ou do vegetal, né? O orgânico. E o inorgânico. Quando você falou em evolutivo, do ponto de vista moral ou evolutivo... Que esse ponto de vista moral é o ponto de vista evolutivo. Uhum. Aí a gente tem o Leon Denis, que faz aquela classificação. Né? Ele vem dizendo que no mineral a gente sonha. No mineral a gente dorme. No vegetal a gente sonha. No animal a gente se agita. E no hominal a gente acorda. E aí tem, Nivaldo, que nós estávamos conversando, no mineral No mineral, nós aprendemos o princípio da... aglutinação, o princípio, Célia, o poder de agregar. Agregar. Aí a gente vai ver... vamos ver nossas rochas. Mas, Célia, né? Pelo que você está dizendo aí, eu vou colocar aqui uma questão para a gente poder esclarecer. Pelo que você está dizendo aí, tudo é uma evolução? Evolução. Tudo é uma evolução. Porque tudo em a natureza evolui. A gente não escuta, Nivaldo? A natureza não dá salto? Evolui. Exatamente. Então, você está dizendo que nós já fomos lá um pedacinho de pedra...
ou já passamos, já vivenciamos aquele reino, nós evoluímos já passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e agora estamos aqui no reino horminal. Exatamente isso que nós estamos dizendo aqui. É isso que a gente vai estudar agora nesse capítulo. Tudo é uma evolução. Na natureza, tudo evolui. Nada dá salto. Nada dá salto. Não é que aquela pedrinha de ontem vai ser uma plantinha amanhã, um animal depois, não. Miramês, né, Célia, nos explica que isso se perde no tempo. Não dá para a gente perceber como isso se processou, como isso acontece, mas que na natureza tudo evolui. Porque a gente pode ter uma ideia, Nivaldo, dessa fase de transição que a gente está passando. Sim. Nós não vamos acordar em 2025 no mundo de regeneração. A coisa acontece, se dilui. Acontece, Célia, sem que a gente perceba. Sem que a gente perceba. E as nossas mudanças também são assim. Nós, muitas das vezes, nos surpreendemos em olhar para trás e percebermos que a gente já não faz mais aquilo que nós fazíamos. Muitas das coisas a gente não se percebe fazíamos, assim. Então, a coisa é muito gradativa, é muito lenta e, muitas das vezes, imperceptível. E aí tem uma nota de Kardec que ele diz assim: esses 4 graus, mineral, vegetal, animal e o hominal, esses 4 graus representam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, ninguém vê planta andando, né? Ninguém vê, ainda não, né? As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Então, nós temos o mineral, já a planta inerte, né? Como é que a gente percebe essa vitalidade dessas plantas? Ela não cresce? Ela não dá brotinhos? Folhas, frutos, flores, né? Os animais, também composto de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Então, o mineral é matéria inerte. Possui matéria inerte. A planta, os vegetais, possuem a matéria inerte e a vitalidade. Perfeitamente. Vamos vendo como a coisa, ninguém sai do mineral, passa para o animal. Perfeito. Existe um consumo de todas as necessidades naquele reino para que se passe para outro. E aí, o animal, ele vai possuir a matéria inerte, ele vai possuir a vitalidade, e aí ele já adquire... Uma inteligência intuitiva. Intuitiva. É o que a gente chama de princípio inteligente. Porque a gente fala assim, mas esse cachorro é muito inteligente. Aquilo ali é um princípio inteligente. Ainda não é uma inteligência. A inteligência. A inteligência, só quem vai ter é o homem. Só o reino horminal. E aí, o homem tendo tudo isso,
o que há nas plantas e nos animais domina todas as outras classes por uma inteligência especial indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Perfeito. Então, a gente percebe uma evolução. Uma evolução. Esse conceito que eles querem agora nos trazer exatamente nesse capítulo 11. Aí vamos perceber o carinho e como nosso Pai vai preparando para que tudo desemboque de uma maneira inteligente, de uma maneira que nos possibilite essa evolução, essa tomada de decisão, que a gente possa fazer com que o nosso livre-arbítrio se manifeste, aconteça. Então, eu acho que essa primeira pergunta, né, Célia, traz esse embasamento desses 3 reinos, né, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. O hominal. Que a espiritualidade nos traz esse diferencial. Nós vamos para a questão 586. Kardec pergunta: as plantas têm consciência de suas existências? E eles respondem: não. Elas não pensam, só têm vida orgânica. Só tem vida orgânica. Você falou, Célia, no princípio espiritual e no princípio espiritual, que só no animal. Só no animal que se manifesta. Então, os vegetais, eles não têm ainda essa consciência. Eles não pensam, né? Só tem uma vida orgânica. E aí a gente pensa naquelas plantinhas, Nivaldo, dormideira. Dormideira. Que vai ser abordado um pouco mais aqui para frente. Vai? Então, ela já tem uma sensibilidade, mas não há... claro pensamento. Que no reino dos vegetais vai ser identificada aí uma evolução. Ela já apresenta uma sensibilidade, mas ainda Então vamos ver isso mais um pouco para frente, né? Aí a 587, porque na 586 ele perguntou, Kardec pergunta se as plantas têm consciência da sua existência. Na 587 ele pergunta, experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Aí, coitado, um mar de choro, né, na nossa Amazônia. Mas vamos lá. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? E a espiritualidade nos responde: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não tem sensação de dor. Então, porque quando a gente prega prego numa árvore, sai uma seiva. Sim, sim. Eu tinha pena dela, porque... Mas ela não sente dor. Quando elas recebem, Célia, essas impressões físicas, isso vai fazer com que a estrutura da planta se modifique. Muitas vezes você podou. E ela vai fazer com que essas impressões fazem com que novos galhos brotem do que ficou. Né? Então, é a reação, essas impressões físicas que a planta vai Porque quando diz reagir. Assim, mas não tem percepção, elas não... Aquilo ali para... não tem vida orgânica. Não tem vida orgânica. Então aquilo ali elas não pensam. Como eles respondem aqui na 586, as plantas não pensam. Não pensam. E não tem vida orgânica.
Então não vão sentir dor. E na 587, elas não têm percepções e não têm a sensação de dor. Porque a Célia já imaginou, a gente não ia nem comer mais alface. Não ia comer. Não era só animal, não, porque a gente já tem os veganos, aí, né? Os vegetarianos, mas aí não ia ter mais nada. Né? 588. A força que atrai as plantas uma para as outras independe da vontade delas? Porque a gente percebe que elas se agrupam. Né? Inclusive tem uma teoria que quanto mais unidades daquela espécie tiverem juntas, maior é o desenvolvimento delas. Então, a força que atrai as plantas uma das outras é independente... não. Independente da vontade delas? A força que atrai as plantas uma para as outras independe da vontade delas? Resposta, sim. Já que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam opor-se a isso. Então agora, independe Célia, da vontade. Independe da vontade delas. Até porque elas não têm vontade. Mas até a semana passada nós estávamos estudando um capítulo que falava sobre a ocupação e missão dos espíritos. E numa das questões nós estudamos que há espíritos que cuidam dos fenômenos da natureza. E nós também estudamos na questão 584, Kardec dizendo para nós que há os espíritos que cuidam das famílias, das reuniões, das cidades, dos povos. Será que não há, com certeza, espíritos que cuidam de nossas florestas? É evidente que há. Com certeza. Então, a força que atrai as plantas uma para as outras, que independe da vontade delas, sim, já que elas não pensam, é uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria, elas não poderiam opor-se a isso. Porém, há um controle, há uma quantidade de espíritos que cuidam de nossas plantas. Então, a 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, na dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. Tem vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal, constitui a transição de uma para outra. Tem até aquelas plantas carnívoras, né? E aí a espiritualidade... A dioneia é exatamente uma planta carnívora. Carnívora? É uma planta carnívora, né? Porque essas plantas sensitivas e a dioneia, aqui o exemplo que ele dá ela quer capturar a mosca para sugá-la, ou seja, para se alimentar. Sim, tá. Então Kardec está perguntando, é a transição de um reino para outro? Aí a espiritualidade nos responde. Tudo na natureza é transição. Por Ou isso seja, mesmo... estamos sempre evoluindo. Evoluindo. Tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto,
todas se prendem umas às outras. Olha bem a resposta da espiritualidade. Tudo na natureza é transição. É daqui para lá, de lá para cá. Tudo na natureza é transição, de lá para cá não, daqui para lá. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. Estamos interligados. É um encadeamento. As plantas não pensam. Por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. É instintivo. Independe da vontade, porque elas não têm vontade. E aí tem uma nota de Kardec. O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato com certos corpos, para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Então, quando ele dá o exemplo aqui do piloro, né, aquele alimento, aquele corpo não é para passar por ali, ele bloqueia. Instintivamente. E aí é de acordo com a minha vontade. Eu nem sabia que aquele alimento estava no lugar errado, ele mesmo. Isso é involuntário. E aí é o que Kardec está dizendo. Na planta, em todas elas, é a mesma coisa que vai acontecer. É instintivo. E aquela planta sensitiva ou aquela dioneia, tá, é a característica daquela planta. Perfeitamente. E aí nós vamos para 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os leve a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo? E eles nos respondem: se o quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dê a esta palavra. Mas ele é puramente mecânico, não há inteligência, né? Quando, nas operações da química, vedes dois corpos se reunirem, é que eles se convêm, isto é que há entre eles afinidade. Não chamais isso de instinto. Então, o que há nas plantas e nos animais são movimentos mecânicos, desprovidos de inteligência. Né? Por mais que a gente possa até imaginar, como você falou aqui, nessas plantas sensitivas, né, na dormideira e na dioneia, esse movimento de capturar a mosca, né, de fechar, de ter esse movimento mecânico ao nós encostarmos nela. O que há é puramente um movimento mecânico, um instinto mecânico. Né? Não há uma inteligência nesse movimento, né, das plantas. Nós já estamos terminando, Nivaldo, eu acho que a gente pode voltar na 590, porque tem, por exemplo, a gente sabe das tartarugas. Sim. Elas nascem numa praia
Elas colocam os ovinhos, os ovos naquela praia. E voltam. E vai embora para o mar. Quando adulta. E depois, aquelas tartaruguinhas que nasceram vão para o mar. E quando adulta, quando na época de nova desova, elas voltam na mesma praia. Verdade. Elas não têm GPS, né? Então a gente faz isso aqui. Vamos retornar então a 590. Já expirou, inclusive, o nosso horário. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Maria Santíssima, a todos os espíritos amigos que coordenam os nossos estudos. Agradecer os nossos anjos guardiões e a todos vocês que daí fazem toda a diferença para que a gente possa dar continuidade a esse estudo aqui toda segunda-feira, nesse novo ano que se inicia. Paz para todos, que tenhamos um ano repletos de realizações, de determinações por nós e que a gente possa, então, colocar em prática tudo aquilo que nós pensamos, nos determinamos. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.